Lord, as we humbly bow before you, Senhor, ao nos prostrarmos diante de Ti de forma humilde, may every word that comes out of my mouth come from you. que cada palavra que saia da minha boca possa vir de Ti. Holy Spirit, guide us and lead us. Nos guie, Espírito Santo, Strengthen us day by day. nos fortalece de dia para dia Open our hearts e abre os nossos corações, that our character may be like yours. para que o nosso caráter possa ser igual ao Teu. Bless the Sabbath. Abençoa esse sábado. In the name of Jesus, I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. So this morning, as the title says, we're going to speak about subtle sexism. Então, como o título nos diz, essa manhã vamos falar de sexismo sutil. We're going to start with the formalization of the message for the 144,000. Vamos começar por falar da formalização da mensagem para os 144.000. And we know that the formalization of a message, E nós sabemos que a formalização de uma mensagem, we need to understand at this phase, nós precisamos entender que nessa fase, we need to understand what we have been taught, precisamos entender o que nos foi ensinado, which is gender, que é gênero, sexism, sexismo including feminism. e incluso o feminismo. We also see that this message is not popular. E também sabemos que não é uma mensagem popular. So I'm going to start with the agricultural line. Então, eu vou começar com a linha que tem o modelo da agricultura. When we remember the story, Quando nós lembramos dessa história, when we remember the process that we have to go to, quando nós lembramos do processo que nós temos que passar, this parable that I will bring to you, essa parábola que eu vou trazer para vocês, or at least I hope will help us try to understand the seed that we will be planting. pelo menos eu espero que nos faça entender a semente que nós estaremos plantando. I also want to remind us about the iceberg that Tamina brought to us. E relembrar também um pouquinho sobre a questão do iceberg, que foi o assunto que a Tamina trouxe para nós. And how we spoke about the tip of the iceberg, E como nós apenas falamos do topo do iceberg, which in this case will represent subtleness. que nesse caso vai representar o que é mais sutil. It was so clearly described as the part being subtle. E foi descrito para nós de uma forma bem interessante como a parte mais sutil. Subtleness, what is subtleness? O que é ser sutil? Who would like to answer that? What is subtleness? O que é essa sutileza? Algo que não é muito óbvio. So Barbara says it's something that is not so obvious. Oh, Então, a that's Bárbara correct. diz que é algo que não é tão óbvio. And so I will just add on a bit more. E eu vou acrescentar um pouco mais a isso. Subtleness is when something is so precise Sutileza é quando algo é tão preciso as to be difficult to analyze que é difícil de ser analisado or to describe. ou até de ser descrito. Also, subtle can be Também sutil ou sutileza pode ser making use of clever and indirect methods fazer uso de um tipo de inteligência ou certos métodos to achieve something. para conseguir atingir um objetivo. An example, Por exemplo, he tried a more subtle approach, e ele tentou de uma abordagem mais sutil, flirting as an example. flertar como um exemplo. Gabriella is just going to put Vamos compartilhar aqui essa an imagem. image, and in this image, I would like you to remember it, E eu quero que vocês lembrem essa imagem, where it says self-silencing is making women sick. que tem como título silenciar a você mesmo está fazendo com que as mulheres fiquem doentes. If you look at this image Se vocês olharem para essa and imagem you look around it, e olharem em torno dela, and at the same time you will see some thorns. ao mesmo tempo vocês veem espinhos.
So subtle sexism is a discrete form of sexism that often goes undetected. Então, o sexismo sutil é uma forma que muitas vezes não consegue ser detectada, Why? Because it reflects normality. porque precisamente reflete uma normalidade. And this is where the subtleness comes in, because it's reflecting normality. Porque é tão sutil que está refletindo ou sendo descrito como uma It normalidade. is so hard to pinpoint É tão difícil conseguir apontar and to actually wipe out. e conseguir apagar. Do we need to watch out for subtle sexism in ourselves as well? Será que nós temos que olhar para nós mesmas, e ver esse sexismo sutil? Of course, yes, we do. Claro que sim. As much as in one to another. E tanto não só nós mesmos, como uns com os outros. So now we're going to go to the agricultural line. Então vamos para a linha, esse modelo da agricultura. So this is my personal parable. Então essa seria a minha parábola pessoal. So I hope I'm going to do justice to the topic. Então eu espero que eu faça justiça com esse tópico. First you plow, Primeiro a gente ara, but before you plow, mas mesmo antes de arar, what do? o que nós fazemos? We prepare the ground, Nós preparamos o solo, and in preparing the ground, e ao preparar o solo, what are our thoughts? quais são os nossos pensamentos? What are our thoughts while we're preparing? Qual é o nosso pensamento enquanto nós estamos preparando esse solo? And then why prepare first? E a outra pergunta seria, por que nós temos que preparar esse solo? And then could it be a positive or a negative thing that we're doing? Será que é algo positivo ou negativo que nós estamos fazendo? Continually focusing on subtle. E que continuamente ela é focada numa sutileza. I'm cleaning the ground first. Eu primeiro estou limpando esse terreno I know it's to do something. e eu sei que é para fazer algo. I know it's to plant a seed. Eu sei que é para plantar uma semente. So I know it's to plant a seed. Eu sei que é para plantar uma semente. What am I going to supplement this ground with? E o que eu vou suplementar nessa terra? What am I going to feed it with? O que eu vou alimentar nessa terra? The seed I plant, we know eventually while growing, it looks good. A gente planta essa semente e a gente sabe que enquanto ela está crescendo, talvez ela tenha um bom aspecto. And we know we have the early rain, we have the latter rain. Sabemos que para isso nós temos a ajuda da chuva temporal e da chuva serôdia. So while it's functioning, while the growth is taking place, E enquanto esse crescimento está acontecendo, we eventually get to the harvest. nós chegamos eventualmente à colheita. In between, like I said, we have these rains to help the plant grow. Como eu mencionei, entre esse crescimento nós temos essas chuvas para ajudar nesse crescimento. By then, you know what you actually planted. E nesse período de tempo nós já sabemos o que foi plantado. So at harvest, so at the time of harvest, you know what you're going to harvest. Então, no tempo de colheita, nós já sabemos o que vamos colher. For example, what comes out of here? Então, por exemplo, o que sai daqui, dessa colheita? I'm terrible at drawing, but I'm going to try and draw a rose, or I'll give it to Gabriella to draw a rose. I'm just as bad. Any Então, rose. eu sou péssima ao desenhar, vou pedir a Gabriela para desenhar, que é tão péssima quanto eu. Yeah, put a rose. Então, eu vou desenhar uma rosa. Desenhar uma rosa. Pode Now ser uma first- flor? Just it's got to be a rose. So first put the flower in it. Just put the flower of a rose. Just put the rose, the petals. As pétalas? Yes, just the petals of the rose. Ok. Vou tentar desenhar pétalas de uma rosa. Assim? Yes, Sério? yes, it's fine. I could have done the same thing though.
So we have we have part of the rose, Então, nós temos parte da rosa and we're remembering what we actually planted. e nós estamos lembrando o que nós plantamos. Then we remember, we look at this rose and we say, oh, it's beautiful. E nós olhamos para essa rosa e dizemos, uau, que linda. But then what comes out as well with on the rose? Mas o que sai junto com a rosa? What else comes with the rose on a rose plant? O que mais vem com a rosa? This is my question. É a minha pergunta. Espinhos. Somebody online, what comes with the rose as well? O que vem Vem com a espinhos, rosa? vem folhas, espinhos, folhas. So I'm going to take your first one, which is thorns. Eu vou pegar na sua primeira resposta, que é os espinhos. Like I said, when we feed the ground, Então, como eu disse, quando nós alimentamos o solo, we had to think and decide what we were feeding it with. nós tivemos que pensar e decidir com o que nós íamos alimentar essa terra, esse solo. But in this parable, Mas nessa parábola, we see that what we sowed also brought thorns. nós vemos que aquilo que nós alimentamos ou que nós plantamos também fez ou produziu espinhos. That is where now we're going to see what does the thorns represent. E nós precisamos entender o que representam esses espinhos. We also know if we touch the thorns, what happens? Se nós tocarmos nesses espinhos, o que We acontece? get hurt. A gente se machuca. Does subtle sexism hurt? Será que esse sexismo sutil machuca? Yes, it does. Sim, machuca. And not only, E não só isso, it also destroys. mas também destrói. Radical feminist called out the sin by its name. Feminismo radical tem como papel, como função, chamar o pecado pelo nome. When they burnt their bras, E com isso, tiveram uma demonstração quando foram queimados os sutiãs, they threw out all their beauty products. jogaram fora todos os seus produtos de beleza, They threw out their high heels. jogaram fora os seus saltos altos, They threw out their pots, jogaram fora as suas panelas, their brooms, as suas vassouras etc. e por aí em diante. All feminist instruments for them were torture. Então, todos esses utensílios femininos para elas eram uma tortura. It was oppressing women. Era uma forma de oprimir as mulheres. More examples of a subtle sexist attitude. E são mais exemplos de uma atitude de sexismo sutil. We're now going to focus deep into the subject of subtle. E vamos focar um pouco mais, então, nessa questão de sutil. When women being interrupted when they speak, Quando as mulheres são interrompidas enquanto elas estão falando, we see that these are things that happen twice as frequently to women than as men. nós vemos que é algo que acontece 2 vezes mais com frequência com mulheres do que com homens. People may think it's normality Talvez as pessoas achem que isso é algum tipo de normalidade or being just a mistake, ou que é apenas um erro, but we see that it's not. mas nós sabemos que não é. It's like being in an office, Seria como estar num escritório mistaking the actual secretary e confundir a secretária when you actually know that that secretary is your boss. quando você, na verdade, sabe que essa secretária é a sua chefe. But you conveniently think she's just your secretary. Mas de forma conveniente, você decide acreditar ou dizer que ela é apenas a sua secretária. So when you stand up for your woman's rights, equality, E quando você luta por os seus direitos de mulher, por essa igualdade, you are perceived as you are bossy or you are too aggressive. você é vista como uma pessoa que é muito mandona e que é agressiva. And we remember that men do not like aggressive women. E relembrando que homens não gostam de mulheres agressivas. For example, subtle sexism Por exemplo, nesse sexismo sutil, shows up in the way people of all ages and groups mostra como as pessoas de todos os grupos e idades and genders e também gêneros
that don't like things like Hillary Clinton, for example, que não gostam, por exemplo, da Hillary Clinton, the more power women are given, quanto mais poder é dado à mulher, the less we like them. menos nós gostamos delas. And like in the beginning, our question, is sexism also within us as well as women? E tal como eu questionei no início, será que o sexismo também está enraizado em nós mulheres? That is where we got to also go back and do our homework. E é assim que nós precisamos voltar atrás e fazer a nossa tarefa de casa. There's a term called man-terrupting. Man-terrupting. Então, existe um termo que é chamado o man-interrupting, que é quando um homem interrompe a mulher, And it means an unnecessary interruption of a woman by a man, que é uma interrupção desnecessária feita à mulher por um homem, even more, and it's worse, even if she's a woman of color. que se torna ainda pior se for uma mulher preta. Taking a woman's idea and taking credit for it. So they take the woman's idea Pegando, por exemplo, na ideia da mulher and they take credit for it. e ter o crédito dessa ideia. And then we have another word which is appropriator, E depois temos uma outra palavra que é apropriamento, or appropriate, essa aqui, this in Portuguese. apropriado. Research shows that women are less likely to have their own ideas. Pesquisas já demonstram que as mulheres cada vez menos elas têm poder das suas próprias ideias. Ideas that should be correctly divided to them, Ideias que deveriam ser corretamente divididas com elas. whether somebody is purposely taking credit for our ideas or not. Quer as pessoas estejam propositalmente levando ou tomando crédito das nossas ideias ou não. So this appropriator is someone who takes for his own use, especially without permission. Então, essa pessoa, esse apropriador ou apropriado, é aquela pessoa que pega na ideia sem um tipo de consentimento. The best response to subtle sexism, when you see it, A melhor resposta para o sexismo sutil, quando nós o enxergamos, is to find an appropriate way to call it out. é encontrar uma forma apropriada de falar sobre, Helping yourself and other women ajudando a você mesmo e a outras mulheres, means speaking up. que significa falar, fazer com que a sua voz seja ouvida. Example, in a workplace, Por exemplo, num ambiente de trabalho, in a household, dentro de uma casa, in relationships, em in relacionamentos society in general. e na sociedade em geral. We are more powerful together. Nós somos mais poderosas juntas. For every one woman who sticks her head out to call out sexism, Por cada mulher que coloca a sua cabeça de fora para falar contra o sexismo, if she has other women, se ela tem o apoio de outras mulheres, and even including other men, incluso a ajuda de outros homens, supporting her, a apoiando, she's going to be much more successful. ela vai ser muito mais, vai ter muito mais sucesso, ser When we- bem-sucedida. When we go back to planting the seed, Quando nós voltamos aqui e vemos o momento de plantar essa semente, even the most well intention, até com a nossa melhor intenção de plantio, even the most well meaning, where a partner can engage in sexism behaviors in a relationship will show out. até com a melhor das intenções num relacionamento, é demonstrado, eventualmente, uma atitude sexista de um companheiro num relacionamento. What might seem innocent Aquilo que às vezes parece inocente and harmless like the rose, e que parece ser inofensivo como uma rosa, the behavior can be rooted
O comportamento pode estar tão enraizado, rooted with the thorns, enraizado com esses espinhos, and that will depend on your subtle sexism. e isso vai depender do seu sexismo sutil. What you plant is what you will produce. Aquilo que você planta é aquilo que você vai produzir. Subtle sexism can become part of relationships due to either expectations, O sexismo sutil pode se manifestar em relacionamentos precisamente por causa de expectativas, which is rooted in gender roles, que está enraizado em papéis de gênero, or expectations that come from a place of inequality. ou expectativas que vêm de um lugar de desigualdade. It should not be expected for the female to do domestic duties, for example, Por exemplo, não deveria Anymore. ser esperado das mulheres que elas tenham que fazer tarefas domésticas. That is why radical feminists were fed up. E é por isso que as feministas radicais, elas estavam saturadas. They didn't just give up their things, they were fed up. Elas não só largaram todas essas coisas, mas elas estavam saturadas. That is why they threw their domestic tools, one of them away, which was the brooms. E por isso elas jogaram fora todos os seus utensílios domésticos, como as vassouras, por exemplo. Because this should be equally divided. Porque essas tarefas, elas deveriam ter sido igualmente divididas. In an equal partnership, for example, Por exemplo, num relacionamento de igualdade, both people value others' opinions, ambas as pessoas devem dar valor à opinião uma da outra, no matter what the subject is. e não importa qual é o assunto. If your partner has a tendency to override your input, Se o seu parceiro ou parceira tem essa tendência a se colocar acima da sua opinião and make executive decisions for you e fazer decisões executivas por você, without you even wanting to voice yourself or sem, allowing you to voice yourself, sem te permitir que você seja ouvida, or if it's something about a major issue that you yourself need to sign a document, for example, ou, por exemplo, até mesmo em relação a documentos em que você está envolvida e precisa da sua assinatura, or a simple thing as you choosing a restaurant to dine at. ou coisas até mais simples, como você ter a opção de escolher o restaurante onde vocês vão jantar. These are things we may think is normal, Talvez essas são as coisas que nós achamos que são normais, but these are the beginning of subtleness. mas esse é o começo das coisas sutis. For example, things that we have already spoken in our classes, Por exemplo, coisas que nós já mencionamos nas nossas aulas anteriores. beauty standards. Padrões de beleza. When your partner, as a male, Quando o seu companheiro, quando é um homem, expresses his opinion about your appearance expressa a opinião dele conforme a sua aparência and makes suggestions that you need to change, e faz sugestões de que você precisa mudar, the way you need to look in order to be more attractive to him, a forma que você precisa se parecer para ser mais atrativa para essa pessoa, even if he does not demand anything, ainda que essa pessoa não exija nada, it is extremely damaging to your self-esteem. tem um dano muito grande à sua autoestima. If he continues to subtly give you hints Se esse homem continua sutilmente te dando dicas ou indiretas that you'd look better with makeup, de que você ficaria mais bonita, por exemplo, com maquiagem, you'd look better if you waxed your eyebrows que você ficaria mais bonita se você depilasse a or sobrancelha get some new clothes. ou comprasse roupas novas. Having an identity crisis Passando por uma crise de identidade, when you are in a relationship, quando você está num relacionamento, whether you're married or you're single, quer você seja casado ou solteiro, you should feel free to be your own self. você deveria se sentir livre para poder ser você mesmo. Your genuine self should be expressed around you and around people. Você deveria poder expressar a sua forma de ser de uma forma bem genuína. A thing like a subtle change of behavior
uma mudança sutil de comportamento, because of a sexist person's remarks towards you, por causa de uma mudança, por causa de um comportamento sexista que a outra pessoa tem com você, should not influence you to feel free should not influence you to be free to be yourself. não deveria te influenciar de se sentir livre ou não de ser você mesmo. Many times women are afraid to call out subtle sexist Muitas behavior vezes as mulheres têm medo de falar sobre esses comportamentos sexistas sutis dos homens. because they're afraid to be embarrassed in public places, for example, Porque, por exemplo, às vezes elas têm medo de ser humilhadas em lugares públicos, or they're afraid to in front with their partners. ou elas têm medo de se confrontar com os seus companheiros. Many cases, women who are married E em muitos casos, por exemplo, mulheres que já são casadas are afraid of physical abuse, têm medo de abuso físico and then they're also afraid of divorce. e também têm medo de divórcio. So they rather be silent. Então, muitas dessas mulheres, elas preferem se silenciar. And like the picture we put on screen, E tal como a imagem que nós mostramos ou que nós compartilhamos, that the subtle silencing de que esse silenciamento sutil is making women sick, and we will see that as I continue with this lesson. tem adoecido as mulheres, e nós vamos ver isso à medida que continuarmos com a nossa aula. It's easy to fall into the trap of letting subtle sexism become part of your relationship. É muito fácil cair nessa armadilha e permitir que o sexismo sutil faça parte do seu relacionamento no dia a dia. You should and you have to call out sexism in relationships. Você deveria, sim, apontar esse sexismo sutil nos relacionamentos. The longer you let subtle sexism be part or persist in your relationship, E quanto mais nós deixamos que esse sexismo sutil faça parte dos nossos relacionamentos, it is more likely it is there to become a lasting part of your relationship. se torna cada vez mais possível que essa parte seja ainda mais duradoura no seu relacionamento. The subtle sexism will continue persisting for a long part of your relationship. Esse sexismo sutil, ele continua, perpetua durante todo o seu relacionamento. There are so many things that women need to reflect on. Existem muitas coisas que as mulheres precisam refletir. Example of relationships. Exemplos de relacionamentos. When a statement like this is made, Quando é feito, por exemplo, um discurso desse tipo. honey, I'd love to help you, Querida, eu gostaria de te ajudar, but I think you are just better than what I can do. mas eu acho que aquilo que você faria é muito melhor do que aquilo que eu faria. Of course, we would be way better, É claro que nós mulheres até poderíamos ser muito melhores ao fazer aquilo, because society has doctrinated us, porque a women, sociedade já nos doutrinou como mulheres to tell them that they need to be good housewives. para nos dizer que nós precisamos ser boas donas de casa. So that's why it's so easy to say honey, and you use that subtle expression, E então, dessa forma, se torna mais fácil para o homem usar essa expressão sutil, que é o querida, you are better at doing it. e dizer, você é melhor fazendo isso do que eu. Have you all heard of a word called weaponized incompetence? Não sei se vocês já ouviram essa palavra, que seria incompetência de armamento. Weaponized incompetence, Incompetência de armamento, also known as strategic que também é conhecido como estratégico, strategic incompetence, que seria uma incompetência estratégica, is the act of neglecting or avoiding responsibilities que é o ato de fugir das responsabilidades
or by pretending not to be able to do basic tasks. ou fingir não ser capaz de fazer tarefas básicas. So this weaponized incompetence is all in the same basket. Então, toda essa incompetência de armamento estaria tudo dentro da mesma caixa, Where he says, honey, I think you are better. que seria resumido nele dizer, querida, eu acho que você faz isso melhor. Continued important signs of subtle sexism. Continuando com pontos importantes de sexismo sutil, He constantly comments on other women's clothing, for example. por exemplo, ele constantemente comenta da forma como outras mulheres se vestem, das suas roupas, Or he'll comment of things like you staying out too late, ou ele comenta do fato de que você fica fora de casa até muito tarde, where he subtly wants to control. onde isso demonstra de forma sutil um tipo de controle. He looks down on women bosses, Ele rebaixa mulheres em posição de liderança. and he has this thing of commenting on women that drink, on women that smoke, on women that wear short dresses. E ele constantemente comenta sobre mulheres que bebem, que fumam ou que usam vestimenta curta. He makes offensive remarks about those who are different. Ele faz comentários sobre pessoas que são diferentes. His idea of a real woman E a sua ideia de uma mulher real is based on stereotypes. é baseada em estereótipos. He isn't open to mingling with those who challenge his ideas or his beliefs. E não está disposto a interagir com aqueles que vão questionar as suas crenças ou as suas ideias. And he's openly offended by their choices. E sempre se sente ofendido pelas suas escolhas. In fact, he subtly tries to get you to become more like his real woman. E ele faz com que cada vez mais você se aproxime da ideia que ele tem do que é uma mulher verdadeira. We have many times spoken about a word, Nós várias vezes já falamos sobre essa palavra, mansplaining. que é o mansplaining, que é quando os homens constantemente tentam explicar as coisas para as mulheres. Where he thinks he knows everything Onde o homem pensa que ele sabe tudo and you know nothing. e que você não sabe nada. He subtly jokes Ele faz piadas sobre isso and he says you must be educated about everything in life. e acha que você precisa se educar sobre tudo na vida, assuntos gerais. And he makes you think E faz você pensar that you are stupid. que você é burra. Your consent really matters. It doesn't matter. Your consent doesn't matter to him. O seu consentimento para esse homem não importa. 6,000 years still, and we're still in the same situation. Já passaram 6.000 anos e nós nos encontramos nessa mesma situação. Knowing well at the end, Sabendo bem que no final, our test is sexism. o nosso teste é sexismo. It's the bottom of the iceberg E é a parte de baixo desse iceberg that we need to dig into. que a gente precisa cavar. How many of you have experienced a situation where you were so humiliated Quantas de vocês já experimentaram ou passaram por uma situação em que vocês foram realmente humilhadas? I will give you situations Eu vou dar exemplos de situações. where, for example, a male will reply to a female partner or a colleague, Por exemplo, um homem respondendo a uma mulher ou uma colega de trabalho will always be in a different way of replying. sempre responde para essa outra mulher ou essa colega de uma forma diferente do que faria com você. If you are doing a job, some work, Se você, por exemplo, está fazendo um tipo de trabalho and something goes wrong, e algo de errado acontece, you call that person você chama essa pessoa, who is your male colleague or partner que é o seu companheiro de trabalho, o seu parceiro de trabalho. to help you correct the error. Você pede ajuda a essa pessoa para corrigir aquele erro. What is the reaction with the male figure E qual é a reação desse homem towards you as the female? para com você, a mulher? How many of you have received a positive attitude of help?
Quantas de vocês receberam uma atitude positiva de ajuda? There have been situations clearly seen Existem situações que são claramente where you visíveis, see the subtle sexism, onde nós vemos esse sexismo sutil, where the male figure needs the exact same help that you need, onde, por exemplo, o homem precisa do mesmo tipo de ajuda que você, and the answers are given in a much more better way. e a resposta que a mulher tem com esse homem é dada de uma forma muito melhor. My question is why? A minha pergunta é por quê? Why do women have to continually suffer in these situations? Por que que as mulheres constantemente têm que sofrer com essa situação? Why do women have to continually hear raised voices, for example? Por que que as mulheres continuamente têm que ouvir esses homens que gostam de alçar o seu tom de voz? Why do you continuously have to have the subtle sexism where they tell you how useless you are? Por que que constantemente nós temos que viver nesse sexismo, onde os homens continuam nos dizendo o quão sem valor nós somos? Or make you feel like you can't do anything? Ou nos fazer sentir que nós não conseguimos fazer nada? When Tamina said, do your homework, Quando a Tamina disse que deveríamos fazer a tarefa de casa, when she said, dig deep into the iceberg and not just look on the subtle part of the iceberg, quando a Tamina disse que nós deveríamos cavar a parte de baixo do iceberg e não só olhar para a pontinha, que é a parte sutil, I had to go back and look first within myself. eu, por exemplo, tive que voltar atrás e ver em mim mesma. I had to go see if I have a bit of subtle sexism or I'm entertaining it. Eu mesma tive que ver se eu tenho esse sexismo sutil ou se eu estou entretendo esse tipo de sexismo And sutil. then, like the radical feminist, E depois, tal como as feministas radicais, I realized, eu me dei conta fed up, que eu estou saturada. I need to speak. Eu tenho que falar. That is why I come here with what I bring. E é por isso que eu tenho que apresentar esse tipo de aula. When the coin is reversed, Quando a moeda ela é virada, like I said, when the male does the error, como eu disse, quando o homem comete o erro, nothing much is said, it's brushed aside. nada de demasiado é dito, isso é colocado de lado. We need to come out of this subtle sexism. Nós precisamos sair desse sexismo sutil. I continue saying we need to call out, and I'm going to call it a sin, and it's a sin. E eu vou dizer de outra forma mais clara que isso é um pecado do qual nós precisamos sair. And I hope I can say that without fear, because women always have fear. E eu espero conseguir expressar isso sem medo, porque as mulheres sempre têm esse medo. We have fear of being hated Nós temos medo de ser odiadas or looked upon as crazy females, ou ser olhadas como essas mulheres loucas just making a noise, que apenas estão fazendo barulho, just exactly what they said to the radical feminist. que foi exatamente a mesma coisa que foi dita às feministas radicais. We need to know that more and more females, Nós temos que saber que cada vez mais mulheres, if they do not deconstruct se elas não desconstruírem the subtle sexism, o sexismo sutil, you will never fix your identity crisis. nunca vão conseguir You will never be Fix it. able to fix it, Você that nunca vai identity crisis conseguir that you have. consertar essa crise de identidade que você tem. So we really need to step back. Então, nós realmente precisamos dar um passo atrás. I'm going to now go to the Bible. E eu vou agora para a Bíblia. Let's go to Genesis 1, Vamos para a 1 de Gênesis, chapter 3, capítulo 3. verses 1. Não. Gênesis 3, verso 1. Gabriella, can you read it? Or I'll just read it quickly in English apart. Now the serpent was any beast of the field which the Lord God had made. Então, é Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. So here already we see where it all even started.
Por esse verso, por essa parte, nós já conseguimos ver onde tudo começou. The serpent was more subtle than any beast A serpente, ela era mais astuta que todos os animais do campo. in the field, where I can say the world, O campo que nós podemos determinar como mundo. which the Lord God made. E foi o mesmo campo que o Senhor Deus fez. Can you see the seriousness of subtleness? Vocês conseguem ver a seriedade do que é sutil, dessa sutileza? And who is behind it? E quem está por trás disso? Can you seriously see that Satan was always behind it? Vocês conseguem ver que Satanás sempre está por trás disso. If we continue reading the story of how Eve was tempted, Se nós continuássemos lendo a história de como a Eva foi we tentada, will see how subtle and dangerous it was. nós íamos ver o quão sutil e quão perigoso foi. If we look at the tip of the iceberg, Se nós olharmos para a ponta do and iceberg, if we only focus on the tip of the iceberg, e se nós apenas focarmos na ponta desse we iceberg, will crush. nós vamos We'll crush. nos desfazer. Like Eve. Tal como a Eva. Now, let's go to Adam. Let's look at Adam in the Bible. Ok. Então, vamos olhar para Adão na Bíblia. Let's look at Adam's subtle response to God about his actions. Vamos ver a resposta sutil de Adão em relação às suas ações. I think it's down, yes. In that same verse, we go to verse 12. Same chapter, we go to verse 12. Então, no mesmo capítulo, vamos pular para o verso 12. And Capítulo 3, verso 12. And the man said, "The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat." Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. And if we continue, verses 13 says, E se formos para o verso 13, diz: "And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done?" And the woman said, "The serpent beguiled me, and I did eat." E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. The serpent was subtle. A serpente, ela era sutil. Then we see that the word beguiled E nós vemos que essa palavra, enganar, means subtle. significa sutil. So there, immediately Adam puts the blame on Eve, the woman. Então, logo de imediato, o que Adão faz é colocar a culpa na Eva, na mulher. We see that the serpent was so subtle, Nós vemos que a serpente, ela era tão sutil, but Adam as well. mas Adão também. He ate the fruit. Ele comeu a He fruta then blames the woman. e culpou a mulher. 6,000 years and counting, the woman, if she does not wake up now, E há mais de 6.000 anos, e ainda contando, se as mulheres, elas, nesse ponto, não acordam and put sexism in the trash bin, e colocarem esse sexismo no lixo, the woman will always be trampled on or blamed. as mulheres, elas sempre vão ser as culpadas. God did not only deal with Eve alone, Deus não só lidou com a Eva, but he expelled both of them from Eden. mas expulsou os dois do Éden. The price is high. O preço, ele é alto. We either disconstruct subtle sexism, Ou nós vamos desconstruir esse sexismo sutil, or we will never get to Eden, the ou new Eden. nós nunca vamos poder chegar ao novo Éden. As we have read Genesis 3:13, Tal como nós lemos em Gênesis 3, and 13, as I said, that word beguiled means subtle. e como eu disse, essa palavra enganou seria o sutil. Beguile meaning to persuade. Sutil ou enganar seria persuadir. The serpent persuaded me. Então, a serpente, ela me It persuadiu. means to attract. Significa atrair. It means to interest someone, Significa fazer com que a outra pessoa se and interesse. also to deceive them. E também enganar essa pessoa. As we coming to a conclusion, Ao chegarmos agora à nossa conclusão,
I'm going to go to the part of how does a woman get sick? Eu quero ir para a parte de como a mulher ela adoece. How does self-silencing make a woman sick? Como é que se silenciar pode fazer com que a mulher adoeça? The psychologist says Uma psicóloga disse: the fear of disappointing others o medo de desiludir outras pessoas, culture rewards, for example, culture rewards women for being perpetually pleasant. por exemplo, a cultura ela dá uma recompensa à mulher por ela ser culturalmente Pleasant, to be somebody por ela ser pleasant. uma mulher agradável. Ela recebe, então, a mulher recebe essa recompensa por ser agradável. This woman is self-sacrificing Porque as mulheres, elas se sacrificam and emotionally in control. e emocionalmente elas têm esse tipo de controle. That's how she's got to be seen. É assim que ela precisa ser vista. Women find it difficult to say no As mulheres têm dificuldade em dizer não or firmly assert their wants and their needs. ou firmemente dizer o que elas querem ou o que elas necessitam. But the most important thing, women need to realize that their health Mas- might literally depend on it. Mas as mulheres precisam se dar conta que até mesmo a sua saúde depende dessas suas atitudes. Your health depends on you firmly saying no. A sua atitude depende de você firmemente aprender a dizer que não. Women account for almost 80% of autoimmune disease cases. As mulheres, elas têm uma porcentagem de 80%. de 80% de doenças autoimunes. A higher risk of suffering from chronic pain, Elas têm um risco maior de sofrerem dor crônica, insomnia, insônia, long COVID, um COVID de uma duração maior, irritable bowel syndrome, intestino irritado and migraines, e também enxaqueca, heart attacks, ataques cardíacos, depression, depressão, anxiety, ansiedade, anorexia, anorexia. the deadliest mental health disorder women have, and it's shocking. As mulheres, elas têm as doenças mentais mais mortais num nível tão alto que é chocante. Why is it that women are falling ill to these diseases at a rate so much higher than men? Por que as mulheres estão a um nível muito mais alto dessas doenças do que os homens? It can not only be accounted for by genetic and hormonal factors, like some say, Com certeza, não é apenas genética e fatores hormonais, como muitas pessoas dizem. psychosocial factors play an important role as well. Fatores sociais também têm o seu papel nisso. Continue with culture. Culture continues rewarding women Falando de cultura, a cultura ela continua recompensando as mulheres to suppress selflessness, para que elas possam suprimir as suas vontades, suppress anger. suprimir a sua raiva, This leads to chronic illness and diseases. o que leva a doenças crônicas e outros tipos de The doenças. consistency of suppressing Essa forma consistente de se suprimir, self-silence de se silenciar, is defined as é definido como to engage in compulsive caretaking, participar de uma forma compulsiva de cuidado, pleasing the other, the male figure, de sempre querer agradar o homem, and the self-conscious of self-expression in relationships e essa forma de se expressar em relacionamentos is an attempt to achieve é um atentado de tentar alcançar intimacy uma intimidade and to meet rational needs. e para conseguir suprir necessidades
racionais. This is the self-silences, Irrational ou rational? rational. Uhum. Women were found in research As mulheres foram encontradas numa pesquisa that self-silencing also attributes to death. Não, foi feita uma pesquisa onde foi encontrado que para as mulheres, quando elas se silenciam, elas também são levadas a um estado mais rápido para a morte. They found that women who didn't express themselves when they had fights, for example, with their spouses, Foi visto que mulheres, por exemplo, que não podiam se expressar, por exemplo, em brigas com seus esposos, were 4 times more likely to die than those who did express themselves. tinham 4 vezes mais a possibilidade de morrer mais rapidamente do que aquelas mulheres que se expressavam durante as brigas. This is huge. E isso é uma grande porcentagem. Subtleness is huge. A sutileza, ela é grande. When women push their feelings down and cast their needs aside, Quando as mulheres, elas suprimem os seus sentimentos e colocam de lado as suas necessidades, their health suffers. a sua saúde sofre. Anxiety. A ansiedade, For many women, para muitas mulheres, it feels easier, parece até mais fácil, beneficial, parece ter algum benefício, even to silence their needs até ao silenciar as suas necessidades, at the expense of their own health, à custa da sua própria saúde. rather than swimming against and prevailing the cultural current. Ao invés de nadar contra essa corrente cultural, They suffer. elas sofrem. Women say things like, I don't deserve to put my needs first. As mulheres às vezes dizem, eu não mereço colocar primeiro eu não mereço colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. I'm not the breadwinner, Porque eu não sou quem o ganha-pão dessa so casa. I cannot put my needs forward. Então eu não posso falar das minhas necessidades. Or said, yes, even though I didn't want to, Ou dizer, sim, mesmo que eu não queira, but this is what society says is good. I have to do it. é isso que a sociedade diz que é bom, então eu tenho que fazer. Do you say yes, even though you don't want to? Será que às vezes você diz que sim, ainda que você queira dizer que não? Watch your health. Cuide da sua saúde. If you practice subtle sexism, Se você pratica esse sexismo sutil, you're part of a cultural system. você faz parte de um sistema cultural. My advice, O meu conselho, behind every emotion exists a need. por trás de todo tipo de emoção existe uma necessidade. Anger in a woman, for Ah. example, Por exemplo, a fúria por trás de cada mulher can signify the desire to change pode significar o desejo de mudança, our current circumstances. de mudar a nossa circunstância atual. Conclusion, Para concluir, the radical feminists were angry. as feministas radicais, elas estavam furiosas. Rather than women treating our emotions as inconvenient, Ao invés de nós, mulheres, tratarmos as nossas emoções como algo inconveniente, body malfunctions best to be silenced and ignored, em vez dessas coisas que acontecem no nosso corpo, em vez disso ser silenciado ou ser dito que é disfuncional, we can teach ourselves to view them as windows of an insight. nós podemos fazer disso uma janela para um tipo de visão diferente. Instead of casting away our anger, Ao invés de colocar de lado a nossa fúria, a valuable question we can ask ourselves in the moment of frustration is, a pergunta valiosa que nós podemos perguntar naquele momento de frustração é a seguinte: what am I needing right now? o que eu preciso nesse momento? I, as an individual, cannot detect what this subtle behavior of sexism is, Se eu, como indivíduo, não consigo detectar qual é esse comportamento sexista sutil nesse momento, or if
I can detect it as a woman, ou se sim, eu consigo, como uma mulher, detectar essa sutileza, and do nothing about it, e eu não faço nada em relação a isso, as we have read, tal como nós já lemos, there's a health consequences. There are health consequences. existem consequências na saúde. Honor our emotions, honor it. Então, honrem as suas emoções, Prioritize our needs, priorizem as suas necessidades, both individual and collective. tanto individualmente como de forma coletiva. Change is needed. A mudança, ela é necessária. It will not be easy, Não vai ser fácil, but it's certainly worth it. mas com certeza vai valer a pena, Because women's lives depend on it. porque a vida das mulheres depende disso. We need to do this to subtle sexism. Nós precisamos fazer isso com o sexismo sutil. We need to dig deeper Nós precisamos cavar fundo in the iceberg. nesse iceberg. We need to take away the thorns. Nós precisamos remover os espinhos. And we need to learn that subtle sexism is a sin. E precisamos aprender de que o sexismo sutil é um pecado. We saw that Satan used it. Nós vimos que foi a forma como que Satanás usou. And we see that Satan will, until the end, continue using it. E vamos ver que Satanás vai usar isso, esse método até o fim. So we're just going to read some comments. Vamos ver aqui os comentários do chat. Temos o comentário da Carla que diz: talvez seja aquilo que mais traga dor a nós. Permanecer em silêncio quando precisaríamos estar argumentando traz muito sentimento de culpa. Não queremos estar certas nem ser as donas da razão, apenas ser respeitadas enquanto ser humano que historicamente pode olhar as coisas sobre outro prisma que não o comum a todos ou a todas. And so that is it. As long as we want to stay quiet because we want to be seen as respected in society, então, enquanto nós permanecermos caladas para que até mesmo a sociedade possa nos respeitar. and when I say society, I start in the home front. Quando eu digo sociedade, eu me refiro começando dentro das nossas casas. As long as women, as females, we are silenced or suppressed, Enquanto nós, mulheres, formos silenciadas ou suprimidas, we will continue being sick. nós vamos continuar adoecendo, It's a reality porque é uma that realidade can lead us to death. e que nos pode levar à morte. We've come to a conclusion. Nós encerramos o nosso estudo. Just quickly, any comment? Quero só saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Sim, Gayle. Yes. Is that Renilde? Yes. Sim, um estudo maravilhoso e também nós precisamos abrir os nossos olhos, como você disse, fazer a análise pessoal, porque muitas vezes nós também estamos praticando, não deixando ser praticado conosco, mas praticando com outras mulheres, no sentido também de nos calarmos, no sentido de falarmos e ofendermos, com brincadeiras, com formas sutis. Yes, I agree. With playing around subtle ways of thinking we're doing right. And we need to look within ourselves as well as women. Eu concordo. Por exemplo, alguns tipos de piadas, alguns tipos de brincadeiras que nós temos, é algo que nós também precisamos olhar para nós enquanto mulheres. We just need to realize if we continue doing that, we're just helping men and society to make things worse. E nós precisamos nos dar conta que enquanto nós fazemos isso, nós estamos ajudando homens e a sociedade também a piorar as coisas. No one has a right to suppress the other. Ninguém tem o direito de suprimir a outra pessoa. Anyone else? Mais algum comentário? Gayle, Yes. amiga. Rosie, yes. Amei esse estudo me representa, muito obrigada, acho que representa todas nós. E com relação a esse sexismo
sutil, e quando a gente fala de relacionamentos, nós, como mulheres, precisamos refletir, porque a maioria de nós viemos de um relacionamento abusivo. Algum homem abusou de nós de alguma forma nos nossos relacionamentos. Então, a gente tem que estar atenta quando a gente vai ter um novo relacionamento. Yes. E a gente precisa fazer isso para que a gente não alimente esse sexismo sutil, aceitando e continuando sob uma submissão. O sexismo, ele não está estampado na testa de ninguém, e ao mesmo tempo está, porque 90% das nossas atitudes sem fala, dos nossos gestos, falam por si. E cada vez que a gente estuda mais, nós podemos identificar melhor. Mas isso pode ser visto, talvez, por quem está de fora, e é necessário que quem está dentro do relacionamento se policie, porque quando a gente vem de relacionamentos abusivos, que se não for a maioria de todas nós é a maioria, nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de, como disse você muito bem, de fala querida, de algo que parece ser gentil, tampar e acabar a gente sofrendo um sexismo que é tão grave quanto aquele que está estampado lá na ponta do iceberg. Esse é um trabalho feminino, porque necessita que nós vejamos isso e que nós sejamos capazes de apontar, de dar nome a esse pecado, como você trouxe muito bem. E quanto mais a gente se submete, mais submissa nós vamos ficando. E por isso é perigoso, porque aí a gente não vai ver. E só queria falar do que a Carla citou muito bem, é uma dor terrível e que vai nos matando aos poucos. Entendam de que forma, da forma que vocês quiserem, mas se a gente superou já isso, o gatilho ainda continua lá, nós não conseguimos nos livrar deles. Então, isso tem que ser uma coisa que nos preocupe em todos os sentidos, seja qual gênero for o nosso, né? Porque, como disse a Rê muito bem, o sexismo ele também está nas mulheres. Muito obrigada. Thank you, Rose, for your comment. That is so true. When it becomes a norm, that's where the danger is. Obrigada, Rose, pelo seu comentário, foi muito bom. E quando a gente normaliza esse tipo de questões, é quando isso se torna também um perigo. Gabriela, you have a comment? Sim, eu tenho um comentário breve que é o seguinte, eu acho que muitas pessoas até o dia de hoje ainda continuam achando que a gente fala muito sobre esses tópicos de feminismo, fala muito ainda em relação ao sexismo, mas eu acho que a mensagem, as linhas nos prova que não é à toa que esse é o nosso teste antes da lei dominical e que é sobre exatamente esse ponto que nós estamos sendo testados e testadas em geral nesse momento. Então, não tem como nós fugirmos disso atualmente. Mesmo que a gente não queira confrontar essas situações, a gente não queira se deparar com essas coisas, a gente está numa mensagem que ela é de vida ou morte. Então, é uma escolha pessoal, sim, aceitar ou não essas coisas, mas a gente tem que lembrar que se for a nossa escolha cansar de estudar sobre essas coisas, falar sobre elas, a gente não vai passar esse teste e a gente também não vai ter entrada no reino de Deus, porque esse é um pecado que já não vai mais ser permitido de maneira alguma no reino de Deus. Então, é um pecado que a gente continua perpetuando aqui enquanto estamos na terra ainda. Well, thank you, Gabrielle. It's just emphasizing that this is a sin that we know we cannot take to heaven with us. So we need to overcome and really just deconstruct it here on earth. Então, é só uma ênfase da Gabriela, porque é um tipo de pecado que é sério e que a gente não pode levar conosco, ou não podemos ser salvos através desse pecado, e que nós precisamos desconstruí-lo aqui mesmo na Terra. And that will
that will start touching where we don't want to be touched is our character. E isso começa a tocar de uma forma pessoal, onde a gente não quer, que é no nosso caráter. So if that's all for the comments, thanks for every comment that was made. Então, obrigada por todos os comentários que foram feitos. May you continue having a blessed Sabbath Que vocês possam continuar tendo um sábado abençoado and continue digging deep in the iceberg. e continuem se aprofundando nesse iceberg. Continue doing our homework. Vamos continuar fazendo a nossa tarefa de casa. Have a blessed day. Let us pray. Um dia abençoado e vamos orar. Deus, nós te agradecemos muito por esse dia, te agradecemos em especial por esse sábado que tu nos dás na companhia, umas com as outras, uns com os outros, agradecendo por podermos ter esses estudos, mesmo que online, nos sintamos mais próximos e mais próximas. Que o Senhor possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que nós possamos nos livrar do nosso sexismo sutil, e em especial aos homens, que eles possam ser alertados do seu comportamento, do seu caráter, e que eles possam ter em atenção o quanto isso prejudica as mulheres e quanto isso nos machuca, o quanto isso nos adoece também. Que nós possamos começar dentro dos nossos lares, para que nós possamos ser um reflexo positivo de Cristo nessa sociedade, que nós possamos fazer a diferença nessa sociedade. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, para todo esse sábado, e que tu possas estar conosco. Perdoa todas as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amen.